lá, a geração digital se mobilizou por meios virtuais e, na real, tomou as ruas. Centenas de milhares de brasileiros exigindo mais qualidade de vida, mais direitos e melhores serviços públicos. As demandas são muitas. Esses pontos sintetizam essa insatisfação generalizada da população brasileira. Atacar a corrupção é fazer uma reforma política que acabe com o financiamento privado de campanha. Que é prioridade, pagar bilhões para trilhões para dívida pública ou garantir o direito à cidade para as pessoas que hoje não têm esse acesso garantido. A Comissão de Direitos Humanos do Senado discutiu com jovens ativistas as manifestações que varreram o país. Eles formam parte de grupos organizados que discutem o Brasil, lutam por mudanças e garantem. Se o gigante acordou agora, muitos deles nunca dormiram. O Em Discussão está começando. Um dos princípios basilares do movimento Passe Livre é a horizontalidade. E, na verdade, a gente chega a dizer, senador, que o movimento não tem líderes. Todos nós buscamos que todos sejam militantes de forma igual, inclusive exercendo e exercitando a capacidade de liderança de todos, sempre. Aqui no Distrito Federal já conquistamos, através das lutas, através da luta nas ruas, o Passe Livre estudantil. Foi uma conquista do movimento Passe Livre o gigante acordou agora, mas nós já, através dessa mesma mobilização, dessa mesma estratégia de ir para as ruas, de valorizar o espaço das ruas para conquistar nossos avanços, inclusive os avanços institucionais, aqui no Distrito Federal nós já conquistamos utilizando esse método. Essas mobilizações, elas representam uma luta mais geral pelo direito à cidade. Com essa análise eu quero focar em alguns pontos, inicialmente os pontos que iniciaram, que foi a luta contra o aumento de passagem e a luta questionando a realização, a forma como está sendo realizada foi realizada a Copa das Confederações e será realizada a Copa do Mundo no Brasil. Uma das principais promessas que a realização da Copa no Brasil trouxe foi infraestrutura urbana, especialmente obras de mobilidade urbana. Boa parte dessas obras, VLT, VLP, corredor exclusivo, aqui no Distrito Federal, pelo menos, não aconteceram. E, além dessa frustração de expectativas, há também uma crítica ao conceito. Ou seja, vamos melhorar a obra de infraestrutura? Vamos. Mas vamos melhorar para quem? Adianta melhorar a obra de infraestrutura se, com o aumento de passagens, restringe o número de usuários ou restringe a população que utiliza esses serviços? Dados do IPEA, que fez um estudo, se eu não me engano, no ano passado, sobre transporte público no Brasil, já dizia que 30% dos 20% mais pobres das regiões metropolitanas no Brasil não têm acesso a transporte público. São Paulo, se a gente pegar o valor da tarifa anterior do metrô de R$ 3,00, né, se a gente considerar um trecho de ida mais um trecho de volta de metrô apenas, e aí eu estou sendo muito otimista nessa consideração, porque as pessoas em geral pegam 4 conduções, né, eu estou falando só de um trecho, isso dá R$ 6,00 por dia no valor anterior. Considerando que o valor do salário mínimo diário é em torno de R$ 22,00, é quase um terço do valor do salário mínimo gasto com o transporte público. Ou seja, se numa situação como essa, você ainda aumenta em 20 centavos a passagem, você está excluindo mais ainda a população. E isso, numa região metropolitana, ou seja, em grandes cidades, é impensável, porque são pessoas que não têm acesso ao trabalho, não têm acesso a serviços públicos de qualidade, não têm acesso a vários outros benefícios que a cidade grande traz, que, na verdade, a pessoa está excluída do direito à cidade. As propostas que vêm surgindo em relação ao público-alvo desse direito ao passe livre, que coloca apenas os estudantes como beneficiários desse direito, não representa, primeiro, o que as ruas têm apresentado, não representa o que a juventude brasileira tem demandado. Então, na segunda Conferência Nacional de Juventude, a gente reforçou a necessidade do passe livre como acesso ao direito à mobilidade urbana para o conjunto da juventude brasileira, que, inclusive, a juventude que não estuda e que, portanto, está em condição de vulnerabilidade social muito maior do que os jovens que já estão inseridos no sistema escolar, então já estão inseridos em uma esteira de desenvolvimento, de emancipação, mas também o projeto não representa
a demanda das ruas, na medida em que ele discute o financiamento, eu estou tratando agora do projeto que tramita agora no Senado, na medida em que ele trata o financiamento do passe livre a partir dos royalties do petróleo. A gente não discute passe livre como subsídio ou tarifa zero com subsídio de recurso da saúde, da educação, de outros direitos sociais para enriquecer as grandes empresas de ônibus. O financiamento dos direitos sociais, então, da discussão em torno da tarifa zero e dos pactos apresentados, seja feita a partir da taxação das grandes fortunas, que em alguns estudos já indicam que pode trazer 10 bilhões de reais a mais, e do financiamento da renda. Então, acreditamos que o financiamento do transporte público não deve se dar a partir de desoneração às grandes empresas, nem de subsídio às grandes empresas, nem com financiamento à máfia dos transportes. O IPEA soltou um estudo sobre financiamento de transporte público, em que lá ele não chega a mencionar a tarifa zero, mas deixa bem claro que é possível financiar a tarifa zero através de uma série de formas de tributação que não do próprio usuário. Ao invés de colocar a importância na tarifa, como é feita hoje no Brasil, deve-se dar maior importância para os subsídios públicos, para o transporte público, porque esse é um direito fundamental e deixa claro que a resposta é política, ou seja, toda questão que era colocada sobre a tarifa zero, que era impossível porque não teria como ser pago, deixa bem claro que, na verdade, basta uma decisão política da sociedade a respeito do que é prioridade, pagar trilhões para a dívida pública ou garantir o direito à cidade para as pessoas que hoje não têm esse acesso garantido. A presidenta Dilma é a primeira estadista que tenta ouvir e inclusive, apresenta uma resposta à demanda das ruas, parte para um diálogo importante, e isso tem sido reconhecido internacionalmente. Há um consenso, inclusive, por parte de todos os gestores públicos que a atual situação do transporte brasileiro, as condições que não só o jovem, como o trabalhador, como as pessoas que utilizam o transporte coletivo, são muito, muito ruins. Então, a nossa agenda de inclusão das pessoas passa a ter agora uma grande chacoalhada, porque não basta ter somente uma grande agenda de inclusão social, e sim trabalharmos uma grande agenda de qualidade dos nossos serviços públicos. Você vai ver no próximo bloco: carros de TV queimados, lojas e bancos saqueados. O que pensam os convidados da comissão? Mais vandalismo do que os policiais militares e civis infiltrados nas manifestações é o vandalismo dos bancos, é o vandalismo da imprensa marrom.